Eu cumprimento os amados irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de, nesse momento, compartilhar um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso de número 45. Assim diz a palavra de Deus. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Quando ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles e o vento se aquietou. Irmãos, amados irmãos e amigos, eu quero fazer uma breve reflexão nesse texto em que os discípulos eles haviam presenciado o milagre do Senhor Jesus, que foi o milagre da multiplicação do mar, multiplicação dos pães e dos peixes. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus ele multiplicou isso de tal maneira que foram alimentados quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Após esse momento, ele ordenou que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado do mar da Galileia. Eles estavam ali rente ali ao mar da Galileia, ou também conhecido como Lago de Genezaré. E quando isso acontece, Jesus ele sobe o monte a orar. E os discípulos, eles estavam ali atravessando o mar, mas a palavra de Deus disse que o vento era contrário. É certo que aqueles homens já tiveram outras experiências de enfrentar os ventos no mar, afinal eles eram pescadores. Mas esse momento era um momento que estava trazendo uma grande dificuldade para eles. E quando nós meditamos nisso, muitas vezes nós vemos situações que nós conhecemos, que nós temos o nosso preparo, os nossos recursos, e achamos que podemos simplesmente dar conta disso. Aqueles homens, eles eram experientes, mas a palavra fala que eles já estavam cansados, estavam fatigados, porque o mar, o vento e o mar era contrário da forma com que eles estavam remando ali. Isso certamente trouxe ali um cansaço, e quando isso acontece, é natural que a preocupação ela vai aumentando a cada momento. Jesus, quando ele orientou que eles entrassem no barco e passassem para a outra banda do mar, é evidente que ele sabia que esse momento aconteceria. É evidente que o nosso Deus ele sabe tudo o que está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer, porque ele tem o controle e o governo de todas as coisas. Mas ainda assim ele orientou os seus discípulos que mudassem de posição, que saíssem de um lado e fossem para o outro lado, mesmo sabendo que eles enfrentariam grandes dificuldades. Às vezes, para crescimento nosso, Deus permite algumas dificuldades. Dificuldades essas que não são geradas pelos homens, que não são geradas por Deus, mas são geradas muitas vezes pelos homens. O momento que nós vivemos, por exemplo, de pandemia, é algo que foi gerado na esfera humana. Isso não é juízo de Deus. Mas o nosso Deus, ainda que sabe de todas as coisas, ele permitiu que isso acontecesse. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo ele se preocupa com você. Quando Jesus ele viu que a situação já estava ficando extremamente difícil, afinal, eles já estavam num período muito grande, remando, tentando atravessar. A palavra fala que era próximo da quarta vigília da noite. O que era a quarta vigília da noite? Era um horário que ele compreendia entre 3 da manhã até as 6 da manhã.
Então, eles já estavam há muito tempo, já estavam cansados e as forças estavam indo embora. Se as suas forças elas já estão indo embora, convide Jesus para estar contigo. Jesus ele sabia de tudo isso, ele veio caminhando sobre as águas e entrou no barco. E quando ele fez isso, tudo se acalmou, tudo se fez calmo e eles ficaram maravilhados. Eu quero dizer que neste momento é o momento de você ter uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus Cristo como seu Salvador. Convide ele para entrar no barco da sua vida financeira, no barco da sua vida profissional, no barco da sua vida familiar, no barco da sua saúde, no barco da sua vida espiritual. Ainda que as águas elas estejam revoltas ao derredor de ti, ele é aquele que anda sobre as águas. Ele é aquele que tem todo o poder. A palavra de Deus diz assim, ó, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Foi dito isso pelo apóstolo João. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Confie nisso, creia, entregue seu coração a Jesus, porque ele sempre tem uma solução. O barco enfrentou ali um grande vento, mas o barco não naufragou, porque quando Jesus ele está presente, o pior não acontece. Pelo contrário, como diz o texto bíblico, tudo se faz calmaria. O vento se acalmou. Eu quero terminar lendo aqui para os irmãos um texto que ele se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, que assim diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Quando você se entrega a sua vida a Deus, através de Jesus Cristo, essa promessa ela vem sobre a sua vida. Tudo que está acontecendo não foi Deus que criou, é tentação humana, mas ainda assim ele é fiel para sustentar e para não permitir que você venha a sucumbir perante uma situação que seja mais difícil do que você possa suportar. Mas creia nele, que antes com a tentação ele te dará também o escape para que podeis suportar. Convido os irmãos a meditar nessa palavra. Fiquem todos com Deus e que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ela seja sobre cada um daqueles que estão vendo esse vídeo. A todos a paz do Senhor Jesus.